Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou a Natasha Pimenta, faço parte do CEP, é o Centro Espírita Caminho de Luz e Mano. Hoje eu vim para conversar um pouquinho com vocês e eu quero que vocês enxerguem esse momento como um diálogo mesmo, não como uma palestra, tá? Que vocês se sintam livres para perguntar, contar alguma experiência que vocês tiveram, né? Que seja pertinente com esse assunto. A gente está vivendo uma era de fato de muito vazio existencial, né? Muitos problemas com saúde mental. Apesar de viver esse tempo, ainda há muito preconceito, né? Onde a gente escuta muito de que é frescura, é falta de Deus, né? Então a gente veio hoje para ter esse diálogo e elucidar um pouquinho, né? Sobre isso. Eu espero que a gente volte todo mundo para casa com boas reflexões, né? Sobre o assunto. Para a gente lidar melhor com essas coisas, sejam as nossas questões ou a dos nossos, né? A definição, eu gosto sempre de começar com a definição do que eu vou falar. O que é esse vazio? É uma falta de sentido na vida, né? Como se você enxergasse tudo muito cinza, tudo muito sem graça, né? Por que eu estou aqui? O que eu faço aqui? Né? Eu sou uma pessoa útil, né? E são dúvidas frequentes mesmo que ficam no nosso coração. Isso gera insegurança, né? Dá uma sensação que a gente perdeu o endereço de nós mesmos, né? E isso não pode acontecer, porque nós viemos com propósitos aqui. E nós sabemos os nossos propósitos. Só que em alguns momentos isso é como se gerasse dúvidas e a gente desconhecesse os nossos propósitos aqui na Terra, né? Porque nós estamos aqui como uma oportunidade, né? Esse momento aqui dessa reencarnação a gente precisa enxergar como uma oportunidade para a gente viver de fato como se todos os dias fosse o último dia aqui nesse plano, para que a gente consiga dar tudo que a gente puder de nós para as nossas missões aqui, né? Então o que a gente precisa refletir nos questionamentos que a gente se faz? Quem eu sou, de onde vim? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Qual que é a finalidade da minha existência? São questões que nós já temos, que em muitos momentos a gente se questiona, mas a gente precisa olhar para essas questões de uma forma mais profunda, né? E não do por que eu estou aqui? Porque eu preciso trabalhar, né? Preciso construir uma boa vida para deixar para os meus filhos, né? Tem muitas pessoas que ainda enxergam a vida dessa forma. E aí é onde que vem a vida e dá um soco na boca do estômago, né? Porque essa é a sensação. A falta quase que generalizada de bem-estar sinaliza que estamos buscando em fontes equivocadas o sentido da existência humana e que temos que criar novos caminhos para saciar a sede de sentido. Tem se investido demasiadamente na busca de prazeres e diversões e muito pouco ainda em realizações que preencham a vida de significado. Isso está falando o que para nós? Essa questão do trabalho, né? Nós vivemos uma vida em busca de muito dinheiro, acumular bens, eu quero uma casa, depois você quer outra, aí você tem um carro, você quer outro carro, aí você quer ter 2 carros e assim vai, né? É uma vida numa busca incessante pelas coisas materiais, as coisas terrenas, né? E a gente não consegue ser preenchido por isso. E aí muitas das vezes as pessoas entram, né? É como se fosse um colapso. Aí a pessoa tem uma depressão, por exemplo, né? Ela comete um suicídio ou uma tentativa de suicídio, né? Não consegue finalizar o desejo, mas a tentativa já é um horror, né? Nós sabemos o tanto que isso traz consequências para aquele espírito, né? Fica com a vida assim sem sentido, né? Tudo meio cinza, meio sem graça, né? Então muitos entram nos vícios, né? Álcool, drogas, né? Então é como se a gente estivesse buscando a saciedade desse vazio, né? Nas fontes equivocadas, né? Nas fontes erradas. Eu gosto sempre de compartilhar coisas da minha vida mesmo, né? Eu fui essa pessoa, né, há pouco tempo atrás, há poucos anos, era uma pessoa que eu vivia em função de trabalhar. Então, eu trabalhava 12, 14 horas por dia e minha vida girava em torno do meu trabalho e de dinheiro. Aí, eu precisei aprender de uma forma bem doída, né? Eu tinha que aprender. O chamado estava acontecendo e eu estava fazendo assim, eu estava enxergando, né? Fingindo de cega.
E aí o que aconteceu? A minha mãe adoeceu e a minha mãe veio a falecer. Ela ficou um ano muito doente, foi uma fase muito difícil, porque eu só trabalhava e ficava com ela no hospital. Apesar disso, eu ainda tinha que trabalhar. Então eu não tive um despertar tão imediato, né? De focar. O que era a prioridade naquele momento? Era o cuidado dela, né? Mas não, eu dividia a minha vida entre o cuidado dela e o cuidado do meu trabalho. Apesar que assim, eu faltava muito, né? Às vezes chegava mais tarde, saía mais cedo. Mas foi assim que eu fui vivendo. E isso foi durante um ano inteiro, né? Ela ficou doente, ela teve câncer. E aí ela veio a óbito. E aí eu comecei as reflexões do que tinha acontecido ao longo desse ano. Ela morreu, eu não aproveitei tudo que eu precisava e poderia ter aproveitado, né? Vários natais longe da família, aniversário dela longe dela. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. Vários natais, a minha família não mora aqui. Então, os meus pais, minha irmã viajava para passar o Natal em família, eu ficava sozinha. Eu mesma, na minha casa, no Natal. Era maravilhoso. Só que não. Era assim que eu passava muitas datas que eram importantes, né? Porque eu não podia, eu tinha que trabalhar. Então, eu tive empregos que eu trabalhei até 10 da noite, 11 da noite, às vezes 2 da manhã, né? Então, essa era a minha prioridade. E aí eu precisei tomar esse soco no estômago para ter esse despertar, né? Então, quando minha mãe veio a óbito, aí a depressão fez assim, olá, na minha vida. E aí começou um processo de mais e mais reflexão sobre tudo isso, né? Como eu estava vivendo a minha vida, o que era a prioridade na minha vida. E aí eu comecei aos poucos entender e modificar a forma que eu vivia, modificar as minhas prioridades. Então eu voltei para o centro, comecei a dedicar tempo de novo para a caridade, porque não tinha tempo, né? Eu só comia, dormia e trabalhava. Era assim que eu vivia. Quando eu comecei esse movimento, não foi suficiente para o meu despertar. Aí o que teve que acontecer? Meu pai teve que desencarnar também. Um ano depois. Eu tive que viver isso. Mas eu precisei viver isso. Eu precisei para que eu conseguisse despertar e sair desse vazio, né? Porque realmente eu tinha uma vida preenchida pelo trabalho e pelo dinheiro. Mas eu hoje, né, que já se passaram alguns anos, o que eu entendo? Era uma fuga que eu tinha do meu vazio existencial, dos meus questionamentos, né? Então, quando esse despertar veio, eu falei, gente, eu estou vivendo tudo errado. Quantos anos da minha vida eu perdi não aproveitando a oportunidade de estar aqui, né? Eu conheço a doutrina já desde criança, né? Que eu sou espírita, então eu entendo desde sempre que é uma oportunidade, mas eu não vivia como se fosse uma oportunidade, né? Eu vivia como se eu fosse ter um monte de chances, né? E essa aqui eu queria só dinheiro. Quando minha mãe faleceu, se eu precisasse de 10 reais na minha conta, eu não tinha. Eu não tinha 10 reais na minha conta. Por quê? Porque eu gastei todo o dinheiro que eu acumulei cuidando dela. Eu gastava muito, era muito remédio, era muito combustível para lá e para cá. Era muita comida fora, porque eu ficava no hospital, ficava no trabalho, comia qualquer coisa na rua. E assim foi, todo o meu dinheiro, minha reserva, que era tudo para mim, foi gasto no momento de saúde. E eu não me arrependo. Quando meu pai veio a óbito, eu já estava assim, com o olhinho meio aberto, né? O despertar já estava chegando, eu já estava melhor. Mas aí, o soco no estômago virou um chute, que aí eu desmoronei. Foi pior ainda o baque, porque eu ainda estava me recuperando, né, da perda da minha mãe. Infelizmente, nós somos egoístas, né? Nós ainda estamos em processo de evolução. Então, quando a gente perde alguém, a gente não pensa que chegou o momento dela, que ela cumpriu a missão dela, que não. A gente quer aquela pessoa aqui, porque a gente é egoísta, né? Então, a gente precisa trabalhar demais e isso dentro do nosso coração. Aí, quando eu desmoronei com o falecimento do meu pai, realmente eu tinha que passar por isso. Aí a vida ficou cinza, né? Nada tinha cor, nada era bom. E aí como que eu me senti novamente na vida? Com os trabalhos voluntários. Por quê? Porque eu entendi que na verdade a gente está aqui para isso.
para amar, para ajudar, para fazer caridade. Essa é a nossa missão aqui, né? Nós precisamos de dinheiro, claro, todo mundo precisa trabalhar, né? Nós vivemos no mundo capitalista, você vai comprar a sua comida, a fralda do bebê, pagar o aluguel, todo mundo precisa de dinheiro. Mas a gente vive com muito pouco e a gente não enxerga isso. Não enxerga. A gente pode ter uma vida simples. Você pode ter um carro popular, um carro simples, não precisa ter uma Ferrari, o carro vai te levar do mesmo jeito, né? Então, muitas das vezes, é a forma que a gente enxerga as coisas, né? É muito apego, né? E a gente precisa trabalhar muito esse apego, para que a gente não caia nessa cilada que foi a minha vida por muitos anos, né? Por isso que eu gostei de falar desse tema, porque eu sou essa pessoa, né, que vivi nesse vazio por muitos anos, desperdicei parte da minha vida vivendo assim, né? O vácuo interior é resultado acumulado a longo prazo da convicção pessoal de ser incapaz de agir como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atitude das pessoas em relação a si mesmo. Ignoram o que querem, como também o que sentem, o que equivale a dizer que desconhecem a si mesmos. Por consequência, a vida fica sem sentido, forjada na direção imposta pela coletividade. Hoje, quando a gente pensa nessa questão do trabalho, se você falar assim, tem um cargo que eu vou trabalhar 6 horas por dia, mas eu vou ganhar só R$2.000. Mas tem um outro, se eu trabalhar 800 horas por dia, eu vou ganhar 6, 7 mil, por exemplo. A pessoa não quer nem saber. Por quê? Se você conversar com alguém, o que as pessoas vão falar para você? Não, você está doido, você tem que pegar o outro, olha o salário, que diferença, é muito superior. Então a gente vai muito pela coletividade, pela opinião da maioria, né? Nós não precisamos viver assim. Por quê? Quando a gente quer modificar o ambiente, a gente começa por nós mesmos, nosso coração, né? Então é uma mudança interna. E depois isso externaliza e toca as pessoas que a gente convive. E assim a mudança começa. E é assim que a gente precisa viver, com as coisas que a gente quer modificar. Nós sabemos que os vínculos que a gente tem aqui, eles não são por acaso. A gente não conhece as pessoas por acaso, nossa mãe não é nossa mãe por acaso, a avó não é a avó por acaso, né? E muitas das vezes nós não aproveitamos isso, né? Não cuidamos dos nossos resgates. Então aí você vem, tem oportunidade, chega aqui com a mochila e vai embora com 2. O que adiantou? Está com tanto débito, como é que você vai cuidar disso? Você veio aqui para diminuir sua dívida e aí você está voltando com mais. Como é que vai ser isso? Né? Como é que você quer lidar com isso? Por isso que a gente tem que viver dessa forma, como se todos os dias fosse o último dia nessa terra, como o último dia de oportunidade que a gente tem, para que a gente consiga fazer o melhor e cuidar desses nossos resgates, né? Nós somos ainda muito primitivos, né? No quesito evolução, infelizmente. Não é à toa que a gente está aqui, senão a gente não estaria aqui, a gente estaria em planos melhores, né? Então, como que a gente está aqui e não aproveita? Óbvio que essa oportunidade aqui é a nossa melhor versão. O nosso passado foi pior, é óbvio. Mas a gente não quer ficar estagnado e a gente não pode ficar estagnado, né? Quando você aprende uma coisa, você não regride, você não desce a escadinha, você continua subindo. Mas a gente precisa cuidar para continuar subindo e não ficar parado, né? O crescimento econômico e tecnológico tem levado o ser a buscas externas, mas enquanto se encontra vazio em si mesmo, o indivíduo não consegue relacionar-se de forma saudável com o que se encontra ao seu redor. Hoje, quando a gente vê as crianças, principalmente, que é uma geração diferente da nossa, aqui na grande maioria, né? As crianças, elas estão com o celular o tempo inteiro. O tempo inteiro. E nós, muitas das vezes, seguimos isso. Então, a gente não aproveita as oportunidades, né? A gente não sabe lidar de uma forma saudável com as coisas que a gente tem hoje. Eu tenho 32 anos. Quando eu penso no primeiro computador que eu tive na minha vida, eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, quando eu tive meu primeiro computador que eu ganhei, né, do meu pai. Naquela época, nossa, era só fazer trabalho de escola, não tinha nem internet no computador.
né? Era uma outra realidade. Mas mesmo assim eu queria ficar mexendo. Claro que eu queria, era uma coisa nova na minha vida, né? Mas aí meus pais colocavam um limite. Porque nós precisamos aproveitar as pessoas quando elas estão conosco, né? Um dos trabalhos que eu tive, eu passava 24 horas pendurado no celular. Eu era obrigada. Fora do meu horário de trabalho, se tivesse reunião, WhatsApp, não interessa, eu tinha que responder. Eu sempre trabalhei com gestão, então eu era muito cobrada. Então, às vezes, era meia-noite, eu estava na mesa do bar, jantando, tomando uma cerveja com a minha família, com os meus amigos, mas eu estava lá no WhatsApp respondendo o pessoal do trabalho. Então, eu estava ali? Eu não estava ali. Só meu corpo que estava ali, a minha cabeça não estava, né? E é assim que a gente vive, né? De uma forma desenfreada com as coisas que nós temos hoje. Nós precisamos da tecnologia? Nossa, demais, demais. Hoje a gente tem tudo no celular, né? Tudo. Um notebook para a gente poder estudar, né? Às vezes ver uma série que a gente gosta, né? Para distrair a cabeça. A gente precisa dessas tecnologias. O problema é a forma que a gente vive, né? E utiliza essas tecnologias, né? De uma forma desenfreada mesmo. Então a gente precisa aprender até isso, para a gente aproveitar os convívios que a gente tem com as pessoas, né? A gente enxerga a verdadeira infelicidade como se fosse miséria, caixão, né? No caso a morte, traição, mas na verdade isso não é uma infelicidade, né? É como se fosse pior do que isso. É um prazer egoísta, né? É uma falsa felicidade. E aí quando a gente está nas redes sociais, é isso. É uma falsa felicidade, né? Que a gente posta só os momentos que são bons. Ninguém posta que está chorando no quarto, chorando no banho. Você posta que você está na praia, que você está no boteco, que você está no forró dançando, né? Então é uma felicidade ilusória. Isso é infelicidade, e não as coisas que a gente pensa que é infelicidade. Porque todas essas outras coisas é como se a gente desse jeito, né? Você foi traído? Você tem que refletir. Você quer perdoar essa pessoa e continuar na relação? Você quer perdoar e sair da relação? Você consegue resolver aquilo de alguma forma? Ficou um trauma? Faça terapia, né? Tudo a gente consegue resolver, tudo, mas a alegria falsa, ela é difícil, e a gente é muito iludido hoje em dia, né? Justamente por causa do uso desenfreado da tecnologia. Eu trouxe uma historinha curtinha. Um bêbado que na madrugada procurava insistentemente por sua chave, solidários companheiros se juntaram na tentativa de achar o objeto. Depois de infrutíferas buscas, um dos amigos indagou: "Você tem certeza que perdeu a sua chave aqui, embaixo deste poste de iluminação?" "Não, na verdade eu perdi do outro lado da rua, mas lá está muito escuro para procurar." Guarda a historinha. Parecemos embriagados em busca da felicidade na satisfação dos sentidos, nos vícios e no sufoco das coisas materiais, porque este lado da rua é mais agradável. Igual o bêbado. Igualzinho o bêbado. Procurando do lado que ele sabe que a chave não está. E assim é a gente. Vivendo a vida do lado que é agradável. Porque é o que a sociedade impõe, né? É o que a maioria vive. Então a gente vai só repetir. Só que nós somos seres únicos. Então a gente, quando vai ter esses comportamentos que são iguais à maioria, a gente precisa pensar: não, mas espera aí, eu sou um ser único, eu sou um ser exclusivo, ninguém é igual a mim. Não preciso fazer como todos fazem, pensar como todos pensam, né? Melhor será buscá-la na alegria de repartir com o próximo, na prática do trabalho recomendado pela doutrina espírita e em nossa transformação interior. Agindo dessa forma, nos colocaremos no lado certo da rua, prevenindo-nos contra os vazios existenciais que ameaçam tomar conta das almas desprevenidas. Então, eu desejo
desprevenido, como eu estive por muitos anos, né? Que todo mundo entenda, né, o motivo, né, da gente estar aqui, que é repartir, né, compartilhar, né? Imagina que você vai fazer uma viagem. Quando você vai sozinho, é uma coisa. E quando você fala assim, não, eu vou levar uma amiga, eu vou levar um namorado, eu vou levar minha mãe, qualquer pessoa que seja, você compartilhar aquela experiência com alguém, não é muito mais legal a viagem? É isso. É isso. E é isso que a gente tem que levar para a vida, né? O compartilhar, e compartilhar coisa boa, né? Tudo parece extremamente provisório. Em uma palavra, poderíamos dizer que o que há de mais característico no mundo de hoje é o desaparecimento da permanência. Tudo se volatiliza, tudo é descartável. Mas, paradoxalmente, há um aumento da expectativa do tempo da vida humana. Quanto mais tempo vive o homem, menor o tempo de cada uma de suas coisas, sejam elas artefatos, produções culturais ou conceitos científicos. Quando vocês pensam num carro assim, tipo um Fusca, e um carro do momento aí, quando sofre um acidente, os carros que são antigos, parece que a lataria é de ferro, o negócio aguenta tudo, né? Aí hoje você dá uma encostadinha e o carro já está todo amassado. É isso, essa é a sensação que a gente vive hoje, como se tudo fosse descartável, né? E muitos objetos de fato são, mas as nossas relações, os nossos vínculos, eles não são, eles não podem ser. Mas é muito mais fácil quando você tem um problema com seu amigo, com a sua família, com o marido, com a esposa, descartar. A gente não cuida disso, a gente descarta, né? É como se a gente vivesse a era da descartabilidade também, que nos gera um vazio. Isso faz parte do nosso vazio. É muito mais fácil, quando a gente tem uma discussão com alguém, a gente deixar esse alguém para lá, cortar aquele vínculo, do que ir lá e sentar e falar assim, fulano, nós precisamos conversar e achar uma solução para esse problema que nós estamos vivendo. Nós somos amigos, né? Nós não podemos deixar dessa forma que está. Mas não, a gente descarta, né? A gente descarta. É como se vivêssemos armados uns contra os outros e amados uns pelos outros. É mais fácil amar que armar-se. Mas o que a gente faz? A gente arma. É como se a gente tivesse assim, ó, um manto com um monte de armadura. É assim que a gente vive. É assim que a gente vive, como se tudo a gente gerasse desconfiança nas pessoas, né? A gente sempre tem um pé atrás com as pessoas, com tudo, né? Sendo que é muito mais fácil a gente abrir o coração para amar aquela pessoa, né? Cuidar daquela pessoa, estar próximo, do que usar uma armadura. É pesada. É pesado. Imagina, todo dia que você deita na sua cama, você ficar pensando, nossa, mas fulano, acho que aquela minha amiga lá, ela é falsa comigo. Nossa, eu acho que meu marido me trai. Imagina que peso que é essa armadura invisível que a gente carrega. E aí a gente cai aonde? Nos vazios, né? Nos questionamentos. A OMS, ela catalogou que é em média 250 milhões de pessoas no mundo depressivas. É muita gente. É muita gente. E ainda assim, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que ouvir ainda que é fraqueza, que é falta de Deus, né? Então, que a gente consiga cuidar, né, dos nossos julgamentos, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Quem somos nós? Primitivos do jeito que nós somos? Imagina você julgar. É assim que a gente tem que pensar. Quando a gente vê alguém errando, nossa, quem sou eu para julgar às vezes erros que você cometeu igualzinho? O mesmo erro. Mas quando é o outro fazendo aquele erro, é um absurdo. Quando é você, você fecha o olho. E como que você vai fazer a sua reforma íntima se você fecha o olho? Que nem eu estava lá, alguns anos atrás, fechando o olho para a forma que eu estava vivendo, né? Porque era assim que eu vivia. E muitos ainda vivem assim.
Então, é até uma sugestão da Marília para mim de fazer uma palestra sobre esse despertar. Porque a gente vê ainda muitas pessoas que não acordaram para isso. E o despertar, ele é individual. Não adianta você ficar falando na cabeça do coleguinha: ah, porque você trabalha demais, ah, porque você é consumista demais. Não adianta, gente. Isso só vai gerar atrito nos vínculos. Só isso. Porque aí vai ficar aquela coisa desgastada, chata. A pessoa não quer te encontrar, você não quer encontrar a pessoa. Porque todo dia você fica falando com ela. Por que você vai querer esse tipo de vínculo? Não adianta. Não adianta. A fala, ela não tem peso. O que tem peso, de fato, é o exemplo. Então, quando você mostra para as pessoas o que é de fato, é igual uma criança. Muitas das vezes, eu já presenciei em casa assim, da criança falar assim, que queria tomar refrigerante, né? Não, não pode. Mas por que eu não posso ser tomo? O que você fala para uma criança que fala isso pra você? Nada, né? Você caga um buraco na cabeça lá de vergonha. Porque a criança tá certa. Se você toma, por que eu não posso tomar? Né? Então, o exemplo para a criança tem um peso muito maior, é claro. Mas para nós que somos adultos, ele tem peso, tem valor. Né? Então, não adianta a gente ficar cobrando coleguinha as coisas, não. As coisas precisam ser de forma natural, né? O despertar é individual no tempo de cada um. E a gente precisa respeitar isso. Né? O respeito, ele é o básico para que as relações, os convívios, eles consigam acontecer de uma forma leve. Né? Por isso, quando você tem respeito, você pode conversar sobre qualquer coisa. Pode falar de política, pode falar de futebol, pode falar de religião. Eu dou minha opinião, o coleguinha dá a opinião dele, a gente vai conversar sobre as opiniões e é isso aí, com muito respeito. Você pode criticar de uma forma respeitosa, que dentro de você está falando com o coleguinha assim, cara, isso aí que você está fazendo está errado, você não pode ser essa pessoa, mas você está falando com respeito. Então, a forma que a gente fala as coisas tem muito peso, né? Imagina, a pessoa põe uma roupa e fala pra você assim, e aí, o que você achou? Nossa, tá horrorosa, tá muito feia, assim. Não tem nada a ver essa roupa com o ambiente que você vai, a festa e tal. Mas se você falar, nossa, Serafina, se você colocar aquele vestido azul que você tem, eu acho que vai ficar incrível, porque ele é muito lindo. Olha a diferença da fala. Você tá falando pra pessoa que aquela roupa tá feia, mas você falou de uma forma tão respeitosa que ela vai pegar o vestido azul e colocar. Agora, se você falar da outra forma, ela vai quebrar o pau com você. A briga vai ser feia. Como que você fala que eu tô feia? Como é que você fala que essa roupa é feia? Né? E às vezes a gente age muito por impulso, né? Uma impulsividade maior que a gente. Ela fez até uma cara assim. Mas não é? Nós somos impulsivos. Então a gente faz as coisas muito sem pensar. E muita coisa exige que a gente pense, né? Exige equilíbrio. Como que a gente vai conseguir ter equilíbrio se a gente se sente vazio o tempo todo, se a gente não entende os nossos propósitos, a gente não faz uma reforma interior, a gente não cuida da nossa vida espiritual, né? Porque nós, eu, Natasha, a Marília, o Francis, todo mundo, não é só a Marília profissional, não. Não é. Nós somos divididos por partes, nós precisamos cuidar de tudo. Então é a Natasha profissional, é a Natasha que é irmã, a Natasha que é namorada, que é prima, que é vizinha, Natasha do mundo espiritual, que eu tenho que cuidar. Então, nós somos várias coisas, nós precisamos cuidar de tudo isso. Se você não cuida de uma dessas coisas, o negócio vai ficar desequilibrado. Você vai ver que tem uma coisa errada. E às vezes você demora a entender o que é. E aí a gente faz o quê? Fecha o olho, né? Não adianta. Então, esse cuidado com o nosso lado espiritual é muito importante. Principalmente para essas questões de saúde mental. Eu e o Eurico estava falando sobre essa questão do chamado, né? É como se fosse um chamado, nós precisamos cuidar disso. Ah, mas eu tenho que ir no centro toda semana, eu tenho que ir na igreja toda semana. Você que vai entender, a sua balança é diferente da minha. Como é que é seu cuidado? Às vezes, gente, um ateu cuida mais do lado espiritual dele do que nós que estamos aqui toda semana no centro. Porque o ateu, às vezes, tem um coração melhor. O ateu não julga.
o ateu faz caridade pra gente estranha, o bêbado na rua passa, pede uma moedinha e dá, sem julgar que o bêbado vai comprar cachaça que quer dinheiro, ele não tá nem aí. Então, nós, se a gente faz o oposto do ateu, quem está sendo melhor? A nossa essência importa? A nossa essência importa, né? Então, nós temos que cuidar disso. É muita orar e vigiar, né? É muito isso. Todos os dias, em todo momento da nossa vida. Então, assim, nós vamos errar, né? Mas a gente precisa errar e depois não fechar os olhos para aquilo, né? Tentar consertar, ter pensamentos profundos, né? Reflexões profundas. E isso, gente, exige às vezes muita tristeza, porque olhar para dentro dói, porque a gente vai ver os nossos defeitos, né? E a gente só quer ver o do outro, a gente só quer apontar o dedo, não olhar para a gente. Então dói muito, mas a gente cresce e de lá a gente floresce, né? E isso tem consequências nas pessoas que a gente convive. Nós podemos ser exemplo para muitas pessoas que a gente nem sabe. E isso é importante. Você quer ser um exemplo bom ou um exemplo ruim, né? Principalmente quem tem filho, né? Eu imagino que ter um filho não é fácil. Porque é como se você fosse ser julgado o tempo inteiro pela sua filha, né, seu filho. Porque você tem que ser um exemplo, né? Mesmo. É igual o negócio do refrigerante. Como é que você vai falar para o seu menino tomar se você toma? Você tem que falar, não, eu não tomo. Não entra refrigerante então aqui em casa, porque eu tenho que ser um exemplo para ele, né? E isso, com essas coisas assim, é muito simples. Mas e o exemplo do caráter, né? Imagina o seu filho, que é uma criança, chamar a sua atenção por desvio de caráter. Que vergonha. Imagina. Quando alguém me chama atenção por algum erro que eu cometi, nossa, eu morro de vergonha. Morro de vergonha. Eu fico envergonhada. Às vezes até de dar um sumiço assim da vida da pessoa, porque eu tenho vergonha de ter cometido aquele erro. Aí eu acordo e falo, não, peraí, né? Sentir vergonha, mas o que eu faço com esse sentimento? Né? Como que eu vou resolver isso? Mas imagina ser chamada a atenção por um filho, deve ser pior. Deve ser muito pior, né? Muito pior. Ver uma criança dentro das habilidades que aquela criança tem, né, as faculdades mentais que ela tem, e quando a gente pensa no quesito de idade é muito inferior, né? E chamar a atenção da gente, né? Eu trouxe uma frase do Bezerra de Menezes para a gente encerrar esse diálogo, que fala justamente desse cuidado, né? Nossa missão aqui. Que o espírito de união, de fraternidade, leve-nos todos desencarnados e encarnados à pacificação. O amor é um instrumento hábil para todas as decisões. Desarmados os corações, formaremos o grupo dos seres amados, o ideal da nova era. Eu espero que todos vocês, depois, né, com o tempinho, tenham interesse de ler sobre a transição planetária. E é isso que fala aqui, a nova era. Nós precisamos estar preparados para isso. É por isso que hoje nós sentimos como se a energia do planeta estivesse densa. Está tudo bem esquisito, todo mundo tem sentimentos que não sabe explicar, né? Isso tudo faz parte da transição. E realmente é uma nova era, né? Nós precisamos estar sintonizados com essa vibração da nova era, né? E aí, com nossos vazios, a gente não vai conseguir se sintonizar, né? Vai piorar esse vazio, para que a gente consiga cuidar, né, da nossa reforma íntima, né, os cuidados dos nossos pensamentos, e que a gente pense que, apesar de qualquer problema que a gente tenha, seja de saúde mental, física, não interessa, nós temos amparo 24 horas, porque o mundo espiritual não dorme. Se for 3 horas da manhã e você estiver sem sono, na sua cama, porque você está pensando no problema que você está vivendo, o mundo espiritual está aí para te ajudar, né? Basta a gente ter a humildade de pedir, né? Então a gente não está desamparado. Não adianta a gente pensar assim, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, não tenho amigo nenhum, eu sou sozinha. Não adianta, porque ninguém é sozinho. O mundo espiritual está aqui. Todo mundo tem essa ajuda.
Só que às vezes a gente não pede, porque a gente não tem humildade. Ou a gente às vezes está tão envolvido com o problema que a gente esquece que o mundo espiritual está aqui para ajudar a gente, né? Então façam suas orações, né? Façam orações do coração de vocês, né? Converse com Deus, explica o que é o problema, pede auxílio, pede uma luz. Isso vai chegar para você, essa ajuda vai chegar. Mesmo que você se sinta sozinho aqui, sem outras pessoas encarnadas, né? Uma rede de apoio na sua vida. Sozinho ninguém tá. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Quando você disse, se eu entendi bem, né? Você falou meio rápido assim, não, no momento. Essa feira cancelada, dizendo que nós somos muito punitivos. Você falou, né? O que você quis dizer com isso? Nós, em vez da gente trabalhar no amor, a gente trabalha muito nos sentimentos ruins, né? Como a gente ainda é muito primitivo. Então, se alguém faz uma coisa com você, você pensa em vingança, né? Você não pensa assim, nossa, mas aquela pessoa, ela me deu uma patada, porque ela não tá bem, hoje foi um dia difícil para ela, vou fazer oração para ela, eu vou fazer um bolinho de chocolate, vou levar para ela, vou levar um sorvete para ela, vou levar uma flor, ela adora flor. É muito mais fácil, né? Imagina essa situação, você é maltratado, você ganha um tapa na cara e você dá o outro lado. Aquela pessoa, ela se sente até constrangida, porque ela foi acolhida, e o que ela precisava ali era ser acolhida. Então a gente precisa ser acolhido o tempo todo, mas a gente só quer ser acolhido, a gente não quer acolher. A gente não quer dedicar muito tempo para as pessoas, né? Ninguém tem tempo para nada. É assim que a gente vive, não tem tempo. Aí você não tem tempo, aí quando você usa a desculpa do tempo, é a desculpa do dinheiro, né? Não tem dinheiro esse mês, não posso doar nada, porque eu não tenho dinheiro. Só que tem caridades que a gente faz que não usa de dinheiro, né? Visitar o amigo no hospital que está doente, isso aí você precisa de tempo, de força de vontade, né? A gente precisa mudar muito, né? Como a gente é primitivo. Dá até uma crise pensar nessas coisas, né? Uma prece, né? Às vezes você nem sair do lugar. Nem sair do lugar, fazer só uma prece, né? E aquela pessoa, ela recebe. É engraçado como, assim, tudo é energia, né? E a gente, às vezes, não entende o poder da prece, né? Não entende. Às vezes uma pessoa liga pra gente, assim, muito de repente. Nossa, eu não sei porquê, mas tô o dia inteiro pensando em você. Mas você tá num dia, assim, que tudo tá dando errado. Você acordou, já vira no pé, por exemplo. Tá tudo dando errado naquele dia. Mas aquela pessoa, ela está recebendo um pedido de socorro, que fulano está precisando de oração, e ela faz a oração para você melhora. Parece que de repente clicou um botão assim. Né? Tudo é energia. Gente, o mundo espiritual é uma coisa muito incrível. Eu mesmo faço essas palestras, é uma coisa tão... É incrível mesmo, assim, não tem outra palavra. Eu levo um tema, de repente eu estou falando umas coisas que eu nem planejei falar aqui, nem sei de onde está vindo aqui, de repente eu só estou falando. Eu só estou falando. O que é isso? Eu estou sendo usada pela espiritualidade para falar alguma coisa que alguém está ali e precisa ouvir. Engraçado. Igual você na pandemia, esse dia estava comendo livro, aí eu ainda pensei assim, nossa, dá para fazer palestra no centro. Ah, mesmo? Esse Legal. que eu já vejo ali no Instagram, né? Aí esse tema aí, acho que é interessante. Que bom que você veio, então. Obrigada por ter vindo. Eu tenho acho mais 2 datas, né? Vocês vão ver minha carinha aqui de novo. Achei legal, interessante. Eu sempre vejo no Instagram. Ela segue, eu vou lá. Então, aí eu pensei, nossa, ela devia estar lá no centro, para uma palestra. Tem coisa que tem em comum. Que bom. Eu vou perguntar. Você disse então primitivo, eu entendi punitivo. Punitivo, mas nós somos punitivos também. Mas nós somos muito primitivos, é isso. Sim, né? Quando nós somos muito Mas eu falo primitivos, rápido mesmo, a culpa não é sua punitivo. não, a culpa é minha que estou transmitindo a mensagem. Né? Nós somos punitivos mesmo, né? É por isso que Jesus disse, mas eu porque julgar, também que julgar uma nova. Sim. Nós éramos punitivos, né? Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, tá? Se vocês quiserem mandar algum tema que vocês acham que é legal para a gente conversar novamente, tá? Estou à disposição. Pode me mandar mensagem no Instagram, me chamar, tá? Fala comigo. Falar com ele. Obrigada, viu, pessoal? Gratidão mesmo, tá? Nós que